Bom, meus amores, antes da gente começar esse capítulo sobre a reprodução, capítulo 7 da apostila módulo 3, a gente tem que entender uma coisa assim, bem no geral, que são as divisões celulares. O nosso corpo se regenera, troca células, forma mais células por conta das divisões celulares. Nós temos dois tipos principais de divisões. A mitose, que forma todas as células do corpo, menos as células gaméticas, que são formadas por meiose. Veja o nome, meiose. O que significa isso? Nós, seres humanos, temos 46 cromossomos. Então, na mitose, esses 46 se mantêm depois da divisão celular. De uma célula, você forma duas células filhas idênticas com 46 cromossomos. Na meiose, como é no meio dessas 46, vocês têm 23. Então, a cada uma célula com 46 cromossomos, formam-se 4, cada uma com 23, diferentes dessa célula-mãe. Certo? Então, para a formação de gametas, eu estou falando sempre da meiose. Nas mulheres, essa meiose, ela começa antes do nascimento, formando o ovócito primário, que a gente chama. Esse ovócito primário é formado no ovário. Então, antes do nascimento, a gente tem exatamente a mesma quantidade de células que a gente vai ter no nosso período reprodutivo. Quando começa a puberdade, a gente reinicia esse ciclo e as células continuam a se dividir, parando no estágio de ovócito secundário. E só quando há a fecundação, que é quando o espermatozoide encontra o ovócito, é que a gente chama esse gameta de óvulo, e ele realmente termina essa divisão celular. Se houver fecundação, ocorrem várias mitoses e o embrião se implanta no útero, na camada do endométrio, que a gente chama esse fenômeno de nidação. Se ele não se implanta, há descamação do endométrio e recomeça o ciclo menstrual. Então, a cada mês, um óvulo é eliminado na tuba uterina para que seja possível ou não a fecundação, como mostrado aqui, né? Como mostrado aqui e como representado aqui também. É importante saber que apenas um gameta masculino vai fecundar um óvulo. Cada gameta masculino fecunda um óvulo apenas. Nesse gameta masculino existem, bem nessa porção anterior, enzimas, a gente chama essa porção de acrossomo. Essas enzimas quebram essas camadas do ovócito e quando internaliza esse núcleo, nenhum outro espermatozoide consegue entrar. Aí esse núcleo 23 do espermatozoide combina com o 23 da mãe, e nós temos aí novamente uma célula 46 que vai se dividir várias vezes. Então, essa célula fecundada a gente chama de célula-ovo ou zigoto. E a gente tem o estágio de mórula, quando várias mitoses depois aconteceram. O estágio de blástula, quando abre uma cavidade. Depois vamos ter a gástrula e, por fim, a neurulação. Então, quando há fecundação, após 4 dias o embrião chega ao útero, ou o zigoto, né? 6 dias tem a nidação, que é quando tem a implantação no endométrio. 10 dias forma-se os anexos embrionários, o alantoide para guardar as excretas, o córeo para proteger, o âmnio para proteger contra choques mecânicos, a placenta, o cordão umbilical. Na 3ª semana forma-se o sistema nervoso e a notocorda, que depois, posteriormente, vai formar a coluna vertebral. Na 4ª semana, os órgãos e demais tecidos, ou tecidos e demais órgãos. E lá pela 9ª semana, você tem esse embrião conhecido como feto. Até o final dessa 9ª semana, não há distinção entre gênero masculino ou feminino. Quando eu tenho gêmeos idênticos, ou chamados monozigóticos, eu tenho uma fecundação em um óvulo, sempre. E dentro, no estágio de mórula, que começa a desenvolver placentas distintas, um para cada embrião. Quer dizer que eles apresentam o mesmo material genético. Se o espermatozoide carrega um cromossomo que determina fêmea, vão ser 2 meninas. E se ele carrega o que determina um macho, vão ser 2 meninos.
Os gêmeos fraternos, eu tenho placentas separadas porque são fecundações diferentes. Então, eu posso ter até trigêmeos, quadrigêmeos aqui, dependendo da quantidade de óvulos que são fecundados. Então, aqui, os meus gêneros podem ser diferentes. Pode ser uma menina e um menino, como podem ser gêneros iguais. O sistema genital, ele serve para fecundar, para fazer reprodução sexuada, e isso mantém o nosso número de indivíduos na espécie. Só que a gente não nasce com essa particularidade já. A gente começa a desenvolver isso apenas na puberdade para preparar o corpo para poder receber um bebê e formar um bebê. Então, no caso do sistema genital masculino, a puberdade é marcada por desenvolvimento dos órgãos, pelos na região pubiana ou nas axilas, a voz engrossada. E os órgãos externos são formados pelo escroto, que armazena o testículo, e pelo pênis. O testículo produz espermatozoide e o hormônio masculino, que é a testosterona. O escroto armazena, como eu disse, o testículo. A glândula bulboretral, próstata e vesícula servem para secretar coisas que vão ajudar o espermatozoide a se mover e a sobreviver. Então, o sêmen nada mais é do que espermatozoides com essas secreções. E o epidídimo tem a maturação, o desenvolvimento desse espermatozoide. Então, o caminho é testículo, epidídimo, ducto deferente, ducto ejaculatório e, por fim, a uretra. Então, o pênis vai ser o órgão que vai introduzir no canal vaginal e liberar esses gametas masculinos no órgão feminino para que seja possível a fecundação. Daí nós vamos parar aqui e continuar já em sequência para dar o tempo certinho de aula.